Irmãos, nesta manhã, o instrumento que será usado pelo Senhor será o Gustavo. E que nós, com o nosso coração agradecidos ao Senhor, ainda mais depois de cantar esse hino e meditar na letra dele, que nós estejamos com os nossos corações abertos para ouvir a palavra do Senhor nessa manhã. E que a palavra do Senhor encontre um terreno fértil, que o nosso coração esteja aberto para a palavra, porque a semente ela é boa. A semente ela é boa. E que caia por terra toda a resistência e porventura a palavra possa encontrar. Que caia por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos orar mais uma vez? Ah, Senhor, como é bom, Pai, estar diante de Ti. Como é bom estar em casa. Como é bom, Senhor, poder sentir o Senhor, estar no meio do Teu povo, da Tua família. Como é bom render graças ao Senhor e reconhecer que é graça, que é pela graça, e é pela graça, Senhor, que nós nesse momento consagramos a Ti os dízimos, as ofertas. Rogamos, Senhor, nesse momento, que o Teu Espírito tome o Gustavo de tal maneira, Senhor, que não o reconheçamos nesta manhã. Que não o reconheçamos nesta manhã. Que ele esteja livre, Senhor, no Teu Espírito, para falar tudo quanto o Senhor tem para nós nesta manhã. Que possamos nos render ao Senhor com o coração contrito. Que possamos nos derramar diante do Senhor, reconhecendo a Tua autoridade e guardando a Tua palavra em nossos corações para não pecarmos contra o Senhor. Pois é em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Oi? Bom dia, igreja. Bom dia. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, amém? Amém. Dia 21 de janeiro, desse calorão de Itaperuna, e nós aqui, reunidos como igreja. Se alguém me perguntasse, Gustavo, se você pudesse escolher estar em outro lugar agora, honestamente, onde seria? Eu diria, com a minha igreja, compartilhando a palavra de Deus, nessa série de mensagens que fala sobre os grandes temas da Bíblia. Hoje nós estaremos falando sobre liberdade. Liberdade. Salmo 100 tem uma ordem, ele diz: servir ao Senhor com alegria. Alguns irmãos não sabem, mas eu sou comerciante, eu tenho um pequeno restaurante no centro da cidade, e somente eu e meu irmão nesse restaurante, então eu trabalho muito. Então eu sou cozinheiro e meu irmão trabalha atendendo as pessoas. Então vocês imaginam, eu acabo meu serviço todo dia, a gente lava aquilo tudo, depois a gente sai para fazer compra, é uma loucura. E quando eu acabo meu serviço, todo dia eu venho para cá, servir ao ministério. E às vezes à noite também deixo minha mulher e filho em casa e venho para cá para a igreja. E por que eu estou testemunhando isso? Porque para mim servir ao Senhor é com alegria, eu tenho prazer nisso. Esses dias atrás eu vi um líder dizendo que está muito cansado, aborrecido de trabalhar na obra de Deus. Aí eu disse, então você não está trabalhando na obra de Deus, deve ser a sua obra. Porque quem serve ao Senhor sabe o quanto Ele é bom, sabe o quanto que servir ao Senhor traz alegria, rejuvenesce, nos deixa animados. É bom servir ao Senhor, e nós somos livres para isso. Eu penso muito em José do Egito. Vocês imaginam José, escravo, naquele tempo? A vida de escravo não devia ser fácil, muito mais naquele tempo.
O escravo não era dono do seu corpo. Mulheres eram violentadas. Se ele não obedecia, não cumpria uma tarefa, ele ficava sem comer. Mas José estava ali. Ele fazia o seu serviço com excelência, diz a palavra. Vocês imaginam o zelo, o capricho daquele homem? O engano dessa história é que Potifar achava que José era escravo dele. E José, ele nunca foi escravo de Potifar. Porque a Bíblia diz que ele cumpria a sua função com tanto zelo, que em pouco tempo, Potifar colocou ele como chefe de sua casa. E a Bíblia diz que ele era um homem muito bonito. Como diziam os antigos, José era um gato, né? E a mulher de Potifar tenta seduzi-lo. Mas naquele momento, por José não ser somente um escravo ali naquele momento de Potifar, mas ele era um escravo do Senhor. Que em Gênesis 32, versículo 9, ele diz assim: naquele momento que aquela mulher de Potifar tenta seduzir ele, ele fala: olha, como eu posso fazer uma coisa tão horrenda, tão abominável como essa, e pecar contra Deus? Naquele momento, na face da terra, não existia homem mais livre que José. Em toda a face da terra não existia um homem mais livre que José, porque ele estava escravo dos homens, mas ele servia ao Senhor. Ele servia ao Senhor. E nessa manhã eu pergunto a você, meu irmão, minha irmã: você é servo? Você é livre? Você é livre para adorar o Senhor? Vamos orar? Senhor Jesus Cristo, Rei meu e Deus meu, antes de tudo queremos essa manhã agradecer o teu santo nome e dizer que estamos teus servos, teus escravos, e que o nosso coração pertence a ti, meu Deus. Meu Deus, eu sou pó e estou aqui pela tua misericórdia e graça, mas que pela tua palavra nessa manhã nós sejamos levados pelo teu Santo Espírito a percorrer o verdadeiro caminho da adoração, que é conhecer mais de ti, não somente pela emoção que um dia pode passar, mas desejamos o entendimento da tua vontade, pois aquilo que aprendemos e entendemos permanece, Senhor. E pedimos, como está escrito na tua palavra no Salmo, que o Senhor nos trate, nós os teus servos, de acordo com o teu amor, e nos ensine os teus mandamentos, e que a tua lei, a tua vontade aprume direito os nossos pés, para que nunca venhamos desviar do nosso alvo, que é Jesus Cristo. Confiando que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos e pensamos, nós entregamos esse momento ao Senhor, esse tempo ao Senhor, e que o Senhor use esse servo através da tua palavra para falar a cada vida aqui. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Meus irmãos, eu quero trabalhar somente um versículo nessa manhã. É Romanos 6, do versículo 18. Você pode abrir a sua Bíblia? Romanos 6, 18, na versão internacional, diz assim: vocês foram libertos do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Eu vou fazer algo diferente, aqui na igreja a gente sempre trabalha muito com a nova NVI. Hoje eu vou trabalhar com a Viva. Eu gosto muito dessa versão, nesse versículo que diz: e agora estão livres do velho Senhor, o pecado, e tornaram-se escravos do novo Senhor, a justiça. Bom, eu começo a perguntar aos senhores: somos livres? O que nós realmente entendemos como liberdade? Se você perguntar hoje para um irmão na Venezuela, você: irmão, o que é importante você quando você pensa, quando alguém fala tanto sobre liberdade? Se você hoje perguntar a um irmão lá na Bolívia, que está quase sendo proibido de abrir a sua Bíblia ou fazer o evangelismo, e perguntar: irmão, qual é o valor que você dá à liberdade? O que é liberdade para você? Então, na verdade, o que nós entendemos sobre, ou pensamos sobre liberdade, ela varia o nosso entendimento de acordo com a situação que estamos vivendo, ou sobre a nossa própria cultura. Mas e à luz da palavra? O que a Bíblia fala sobre liberdade realmente? Em 94 eu iniciei o curso de teologia,
na Faculdade Batista Quinta Peruna, eu tive um professor muito conhecido de vocês, o pastor Davi Baeta. Foi o melhor professor que eu tive em minha vida. A aula do pastor Davi Baeta era sensacional. Ele sabia muito, ele sabia ensinar. E eu lembro quando ele acabava a aula, assim, nós ficávamos, ninguém levantava. A gente ficava assim, fala mais 10 minutos, pastor, ensina mais 10 minutos. E ele me disse uma coisa que eu nunca mais esqueci. Ele falou assim: Gustavo, quando você estudar a Bíblia, ler a Bíblia, é preciso que você leia de forma horizontal. Eu falei: que isso, pastor? Que leitura horizontal é essa? Você precisa contextualizar. Você precisa entender um pouco a maneira que aquele homem daquele tempo pensava, para você poder contextualizar com os seus dias de hoje. Então, eu quero trazer um pouco a luz da palavra, para que nós possamos entender qual é essa liberdade que Deus nos deu, em que realmente nós somos livres. Para ter uma ideia, tem uma frase muito usada pelos antigos. Você já ouviu alguém dizendo assim: eu queria ser livre como um passarinho. Mas na verdade um pássaro não é livre. Não é porque ele voa, porque ele é livre. Um pássaro não pode decidir se ele vai voar ou não. Um animal não pode decidir a conduta dele, mas nós homens sim. A decisão ou o valor dela, o entendimento sobre ela, o que ela vai interferir em nossas vidas, é que vai determinar isso. Então nós homens é que somos livres por isso, pela decisão, porque nós sabemos o quanto ela pode impactar as nossas vidas. E teve um grande pensador, Shaw, que ele fala exatamente sobre isso: a liberdade, o custo da liberdade, porque a liberdade tem um custo. Liberdade significa responsabilidade, e por isso que tanta gente tem medo dela. Eu tive um professor no 2º grau, capitão do exército, era uma figuraça, um homem bravo, e eu era realmente um adolescente muito levado, terrível. E eu lembro que ele ia chamar a atenção da gente, ele falava assim: atenção! Ele disse uma frase que eu nunca mais esqueci. Ele dizia assim: vocês não podem confundir liberdade com libertinagem. Isso tem acontecido muito hoje. Nós somos livres em Cristo Jesus. Deus nos deu liberdade. Mas qual liberdade? Nós somos livres em quê? O que nós podemos fazer, realizar realmente, e o que não podemos? Qual o caminho que nós estamos tomando? Gente, eu sou livre, mas é verdade, nem tudo me convém. Eu sou livre, mas tenho o entendimento que o meu corpo e os meus interesses nunca farão as escolhas certas. Isso não é verdade? Eu sou livre, mas eu tenho que entender que quem sabe o que é realmente bom para mim é Deus. Eu sou livre, mas realmente eu sou o dono do meu nariz. Ou você entende que ser dono do seu nariz é que te faz livre? Eu sou livre, mas o meu corpo, a minha vida, os meus pensamentos, tudo que nós somos realmente tem uma missão, tem um compromisso. Nós somos chamados para uma vocação, que é pregar o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você é livre, mas cheio de grandes responsabilidades, tomado de grandes responsabilidades. Na verdade, meus irmãos, liberdade não é só andar pelas ruas, mas ser livre é ter o nome escrito no livro da vida. Sabe, nunca mais entre em condenação você. Ame, viaje, trabalhe, ganhe seu dinheiro, compre o seu carro, o seu avião, o seu iate. Mas uma coisa você precisa entender: que sem Deus o homem não é nada. Você será somente realmente livre se você estiver em Cristo Jesus. O mundo não pode te dar essa liberdade. Os regimes, você não pode se dar essa liberdade. A única pessoa que pode se tornar você realmente livre é Jesus. É por isso que essa carta paulina traz essa verdade. Nós somos livres, mas o que Paulo fala? Somos livres do pecado. E é verdade que muitos cristãos hoje ainda estão no cativeiro do pecado.
conheceram Jesus, entregaram a sua vida para Jesus, estão andando com Jesus, mas ainda se permitem a viver escravizados pelo pecado. E que o Paulo diz nessa carta é uma loucura. Ele está dizendo o seguinte: olha, vocês estão agora livres do pecado. E o que quer dizer isso realmente? Estava lendo a respeito esses dias sobre uma formiga, uma espécie de formiga que existe na Amazônia. Ela é chamada de formiga invasora. O que ela faz? Ela vai a um formigueiro, derrota as formigas que fazem as defesas, vão lá, pegam os ovos das formigas operárias, né? E levam para o seu ninho. Quando essas formigas nascem, elas acham que são daquele ninho das invasoras e começam a trabalhar em favor do ninho das formigas invasoras. E o mundo tem feito isso na igreja. O povo de Deus hoje vive, são tantos cristãos hoje aprisionados pelo pecado que nós estamos disseminando isso dentro da igreja. Uma vida promíscua. E o pecado, ele é meio como uma cicatriz, a gente meio que vai se acostumando com ele. Já viu aquela história que o sapo, se você jogar ele numa frigideira quente, ele pula, mas se você botar lá numa água fria e ligar, e ela for esquentando gradativamente, ele vai acabar morrendo ali, porque ele não vai entender que ele está correndo perigo? Nós somos assim. As falsas ideologias, o liberalismo, essa libertinagem está no meio da gente, a gente está permitindo o pecado entrar e a gente está meio que disseminando isso dentro da igreja. Mas o que é ser livre? O que é ser livre do pecado? Na verdade, redenção é o ato de remir. Libertação, redenção. O que Cristo fez na cruz por nós foi nos libertar, nos resgatar, nos tirar do cativeiro. Por isso Paulo fala, fomos livres do pecado. Isso é muito profundo, eu vou chegar lá. Eu quero que você saia dessa noite com essa certeza, para você ter essa caminhada cristã de forma santa para o resto da sua vida. Sabe, no jardim do Éden, quando Adão e Eva tiveram aquele primeiro pecado, nós tivemos uma condição de pecado. O homem começou a ter uma condição de um pecado impagável. A nossa condição de pecador, nós não tínhamos nada que nós poderíamos fazer para mudar essa situação. Até que Jesus Cristo veio e morreu na cruz por nós. Então o escrito da dívida que existia sobre nós foi pregado na cruz. Isso é muito forte, olha. E ao pagar a dívida, Ele nos resgatou de uma dívida gerada pela própria escravidão do pecado. Porque nós não podemos entender que Jesus não somente veio para perdoar os nossos pecados, Ele fez muito mais que isso. Ele nos livrou do cativeiro do pecado. E com isso hoje, eu e você, nós podemos viver uma vida santa diante do Senhor. Uma vida plena diante do Senhor. Sabe, no momento que Jesus Cristo morreu naquela cruz e ressuscitou dentre os mortos, Ele despojou o império das trevas. O que você entende como despojar? Despojar, antigamente, quando um exército vencia o outro, despojar é ordenar o outro exército a colocar suas armas no chão. Então, na verdade, meu irmão, o único poder que o inimigo tem contra nós é o pecado. Mas se você não cometer o pecado, você não abre porta para o inimigo. Mas espera aí, irmão Gustavo, você está dizendo então que se nós estamos livres do pecado desse velho Senhor, nós não vamos pecar mais? Se você andar com Jesus é uma escolha. O que a Bíblia está dizendo que é possível, porque Ele nos libertou. E a obra que Cristo fez na cruz, olha bem, é possível, ela é perfeita, irretocável, o que Jesus Cristo fez na cruz. Ele fez mais ainda, Ele nos enviou o Consolador, o Espírito Santo,
Então você hoje que confessou Jesus Cristo como Senhor de sua vida, você tem um Espírito Santo dentro de você dizendo: olha, segue, não vá por aí, não peque. Quando Jesus Cristo morreu naquela cruz, na verdade, muito antes de Deus formar ou criar o mundo, Ele já tinha um plano para nós. E qual era o projeto de Deus para nós? Porque Deus nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Então qual é a vontade de Deus para a sua vida? É que você não peque, e você viva uma vida santa, porque Deus te fez livre. E se nós decidimos pecar, é porque a escolha é nossa. Nós temos toda a condição, como homens e mulheres de Deus, de dizer não para o pecado e sim para Deus. E se pecamos, não estamos livres da consequência do pecado. Lei da semeadura: aquilo que você planta, você colhe. Pecado gera morte. O preço do pecado é a morte, tanto física quanto espiritual. Se você beber muito, você vai ter uma cirrose, meu irmão. Se você ficar enchendo o teu pulmão de fumaça, tu vai ter um câncer de pulmão ou nos lábios. Isso é fato. A ciência diz isso. Se você continuar pecando, você pode ter uma depressão, porque o pecado ele nos conduz à morte. Mas a Bíblia diz que você foi livre desse Senhor. Mas preste atenção, desse Senhor. Porque na parte B de Romanos, de 6:18, está dizendo: e tornaram-se escravo do novo Senhor, a justiça. Servidão, senhorio. Paulo, nas suas cartas paulinas, ele usa 3 palavras para poder explicar ou se referir ao servo, né? Então, Paulo, quando ele queria se referir ao servo, muitas das vezes ele falava assim: eu, Paulo, ministro. Ipiretes, em grego, significa ministro. Referência ao último escravo remador do barco. Eram aqueles que recebiam ordens diretas. Você imagina uma embarcação romana, né? Tinha uns remos, os escravos ficavam ali remando, aquele tambor marcava o compasso, e esse escravo chamado ministro, engraçado, né? No grego, essa palavra que Paulo usava não tem na função nenhuma de poder, era escravo também, ele só tinha uma função. Então ele usa 3 palavras gregas para dizer 3 funções de cada escravo tinha naquela época. E essa palavra ipiretes diz exatamente isso. Era o escravo que recebia a ordem direta do seu senhor. Por isso Paulo fala: eu, Paulo, ministro do Evangelho, ou apóstolo do Evangelho, porque recebia a ordem direta de Deus. Vocês entendem isso? Por isso hoje eu, como disse na aula passada, na escola bíblica dominical, eu não sou muito a favor, né? Hoje ninguém quer ser chamado de servo, as pessoas querem ser chamadas de apóstolos, de pastores, ministros, mas ninguém quer ser chamado de servo. Mas ser chamado de apóstolo é fácil, ser chamado de servo que é difícil, porque o servo ele obedece. Mas na verdade o tempo do apostolado para mim já terminou. Esses homens receberam diretamente de Deus, como Paulo. E tudo que nós precisamos saber está aqui. Então não precisa surgir um apóstolo novo, porque esse canônico aqui, isso aqui já está fechado, está completo. Deus não precisa nos revelar nada novo. Então Paulo, ele diz: olha, eu, Paulo, Ipiretes, servo do Senhor. Então são 3 palavras. A segunda, essa eu vejo muito aqui na igreja, oikonomos, que fala do quê? Do servo zelador, daquele que provém, o despenseiro. Se você vier aqui na igreja às sextas-feiras à tarde, você vai ver uma turma boa ali dobrando boletim, sabe? Esse tipo de servo que cuida.
Existem servos que todo domingo, 8h30 da manhã, estão aqui na igreja, como professores dando aula, cuidam da casa, alimentam o povo. Então, quando Paulo usava o termo economos para falar servo, está falando desse servo, esse cuida da provisão. Na casa do seu Senhor, ele cuida, nada pode faltar. Mas eu quero dar destaque a um servo que Paulo mais usa em suas cartas paulinas, que é o pistós, que é o fiel, comprometido, leal, confiável, ou que honra a sua obrigação. Essa é a maior exigência de Deus. Pistós é o servo fiel. Eu quero associar a esse servo a palavra exclusivo. O servo fiel, ele não possui dois senhores. O servo fiel, ele não serve a Deus e a pornografia. O servo fiel, ele não serve a Deus e a bebedeira. Ele é exclusivo. Por isso a fidelidade é a maior exigência de Deus. E nas cartas paulinas, a referência a esse servo pistós é a mais usada. Ao servo exclusivo. Eu posso perguntar para o irmão essa manhã, para a irmã: você é exclusivo? Pedro, quando ele se escreve a segunda carta, ele diz: quem é vencido se torna escravo daquilo que o venceu. Eu digo sempre aos adolescentes que nós servimos a quem a gente obedece. A gente serve a quem a gente obedece. E quem você tem obedecido? A Deus ou a você mesmo? A Deus às suas vontades? A Deus aos padrões desse mundo? Mas uma das definições que mais me marcaram na leitura da Bíblia foi quando Deus fala sobre esse escravo em Êxodo 21, o escravo da orelha furada. O escravo da orelha furada. Em Êxodo 21, Deus dá uma ordem. Toda vez que um hebreu escravizasse outro hebreu, essa escravidão poderia durar somente 6 anos. Porque no 7º ano, esse escravo ele teria que ser libertado. Sem ter de pagar nada, ele tinha que ser libertado. Não tinha negociação. Mas Deus diz algo interessante. Ele fala assim: a menos que o escravo queira continuar servindo ao seu senhor. Aí o que esse escravo fazia? Ele ia junto com o seu senhor, ia em praça pública, para que todos pudessem ver. Eles pegavam uma sovela. Sovela hoje é uma peça usada muito por sapateiro, é um cabo de madeira com a ponta afiada. Aí eles iam na orelha desse escravo e ele publicamente permitia que furasse a orelha dele. E ele dizia: olha, agora eu sou um servo do amor. Eu sirvo por amor. Eu não sou mais obrigado a servir ele. Eu vou permanecer na casa dele por amor. Você entende que um dia você fez isso quando você batizou? Que você veio aqui publicamente, virou para todos os seus amigos, familiares, para esta igreja e disse: olha, fui liberto, Deus me libertou do império das trevas. E hoje eu estou vindo aqui publicamente dar esse mergulho para dizer para todo mundo, para dizer para o mundo que na verdade eu nunca deixei de ter um Senhor. Antes eu era escravo do pecado, mas agora eu sirvo a Deus. Eu sou escravo de Jesus Cristo. Por isso eu estou batizando aqui agora. Sabe, uma tipologia do batismo. Era aquele escravo dando a sua profissão de fé, disse: olha, esse Senhor me tratou tão bem, esse homem me fez tão bem, ele me criou como um dos seus, que eu quero permanecer na sua família, eu não quero sair da sua casa. Ele fez algo especial por mim, então eu quero continuar sendo escravo dele.
E você entende que é isso que Deus quer de você? Como no Salmo 100, que você o sirva com alegria, com amor. Servir ao Senhor com alegria, com amor. Sabe que o buraco na orelha era um símbolo que ele era um escravo do amor. O que as pessoas na rua hoje veem você, em sua casa, no seu trabalho, que eles podem apontar lá o sinal. Olha a diferença deste homem. Ele é servo do Altíssimo. Existe alguma coisa especial em você? Algo que simboliza o seu amor por Cristo Jesus? Porque quem é escravo de Jesus Cristo tem algo diferente. O amor está nele. Ele tem o cheiro de Cristo. Mas Deus não somente nos libertou, Ele não quer somente como escravo. Deus tem um propósito para isso. A Bíblia diz que os planos do Senhor são maiores, são melhores. E Deus tem um plano para isso. Na verdade, o ato de Jesus Cristo de dar redenção foi de manifestar em nós amor, perdão, misericórdia, e não nos tratar como escravos, mas como membros da sua família. A adoção, meus irmãos, proporcionou, na verdade, a redenção nos proporcionou a adoção, e a adoção, inclusão na família de Deus. Porque em Cristo nós fomos promovidos. Deixa eu falar um pouquinho disso com vocês. Em João 15:15 fala algo especial. Antes, no versículo 14, diz assim: vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Jesus falando para os seus discípulos. E ele continua: já não chamamos servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado de amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Olha que coisa interessante. Jesus chega para os seus discípulos, Pedro, Tiago, João, fala: olha, siga-me, me acompanhe. E aqueles homens começaram a acompanhar Jesus, começaram a seguir Jesus. Mas de início aqueles homens não tinham a menor ideia de quem era Jesus. A verdade é que é preciso comer 1 quilo de sal com a pessoa para você saber quem ela é, não tem essa história? Leva tempo você comer 1 quilo de sal, né, gente? Mas aqueles homens começaram a andar com Jesus, mas com o tempo, além de discípulos, eles começaram a se tornar amigos de Jesus. E Jesus está dizendo o seguinte aqui: olha, agora vocês não são mais meus servos, vocês são meus amigos. E sabe o que aconteceu? Eles começaram a fazer parte do círculo íntimo, exclusivo de Jesus com o Pai. Jesus começou a participar deles. Tudo que ele conversava com o Pai, ele começou a transmitir para eles. Só, gente, que a promoção não parou por aí, não. Jesus Cristo morreu e ressuscitou. E após ressuscitar, a primeira pessoa que encontra Jesus, que dá o testemunho, é uma mulher chamada Maria Madalena. Aí naquele momento que ela encontra Jesus Cristo ressurreto, Jesus vira para Maria Madalena e diz o seguinte: vá aos meus, o quê? Irmãos, e diga-lhes: estou voltando para meu Pai e... Lê, igreja: estou voltando para meu Pai e... para meu Deus e... Vocês estão entendendo? Fomos feitos irmãos. Estão entendendo essa promoção de Cristo? Discípulos, servos, amigos, e agora irmãos. Você começa a entender agora o termo que você lê na Bíblia: co-herdeiros. Jesus Cristo, Filho único, unigênito, e através dele nós somos feitos irmãos, também agora filhos de Deus. Olha que promoção linda. Sabe, Jesus, Deus, não nos trata como escravo, Ele nos trata como filho. Eu quero que você saiba, nessa manhã aqui, que você não é pouca coisa não, meu irmão. Você é filho de Deus.
servo do Senhor Jesus Cristo, condição de escravo, mas Ele te trata como filho, Ele te ama como filho. E o que a gente nega para um filho? Se o teu filho te pedir um pão, você vai dar pedra para ele? Mas o que Deus quer é que sejamos, por opção nossa, escravos por amor. Ele que nos dá a escolha. Essa é a liberdade que temos. Você tem a liberdade de dizer não para o pecado e servir a Deus. Eu tenho essa liberdade. Deus me deu, Jesus Cristo quando morreu na cruz, me deu essa liberdade. Falei assim, olha, você é predestinado antes da fundação do mundo para viver de forma santa, como Jesus Cristo. Essa é a liberdade que Deus nos deu. Nós somos livres, por isso não queremos voltar para o mundo. Jesus fala que o cão volta ao vômito. Não, nós não somos esses. Lugar de ovelha é no aprisco, não é na lama, não é no chiqueiro. Lugar de ovelha é no aprisco. Lugar de homem e de mulher de Deus é em célula, é na igreja, não é nas baladas, não é em show de Zé Ramalho. Nós somos chamados para viver uma vida santa diante do Senhor. Nosso lugar é de estar na madrugada evangelizando, não participando. Pessoas estão hoje indo para o inferno, passar uma eternidade no inferno. E o pecado está disseminado na igreja. Porque estamos confundindo liberdade com libertinagem. E o Senhor tem te chamado para viver uma vida santa. Deus tem me chamado para viver uma vida santa. Porque eu sou livre. Você é livre? Você é servo? Para encerrar essa palavra, eu gostaria de contar mais uma história, a última. Jesus conta uma parábola. Ele diz que um senhor, um servo, um senhor, antes de viajar, ele procura seus 3 servos e diz: olha, eu vou viajar, eu vou deixar um dinheiro com vocês, alguns talentos, de acordo com a capacidade de cada um de vocês. Então distribuiu isso a esses 3 servos de acordo com a capacidade de cada um, para vocês tomarem conta. E os 2 primeiros servos correram atrás, trabalharam, produziram, saíram do banco, se fizeram útil e multiplicaram o que o Senhor deu para eles. Quando o Senhor voltou, diz a Bíblia, para a parábola de Jesus, disse-lhe o Senhor para esses 2 servos que multiplicaram o talento que Deus deu para eles: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do seu Senhor. Mas teve um servo que escondeu o talento que Deus deu para ele, não multiplicou, não trabalhou, não foi útil, não foi grato, ficou sentado em seu banco, gozando das bênçãos que Deus lhe deu. Mas o Senhor também deu uma resposta para esse servo, para o servo, e ele disse: servo mau e negligente, pode ser também traduzido por preguiçoso, tire o dinheiro dele e entregue a outro, o lance fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Sabe, meus irmãos, eu venho aqui com muito amor diante da igreja que eu amo. E como o pastor Éden diz no início dessa série de mensagens, eu vou dizer para vocês hoje: haverá um dia de prestação de contas. Haverá um dia de prestação de contas, e todos nós estaremos diante do Senhor. E o que
você vai ouvir dele. Servo bom e fiel, entra para o gozo do seu amado. Ou servo infiel e preguiçoso. Você ora comigo? Feche seus olhos aí. Meu Deus, fomos livres do império das trevas e não podemos viver como antes. Não podemos mais, Senhor. Temos conhecido através da Tua palavra, a Sua vontade, e agora como escravos, também como filhos, queremos viver de acordo com o Teu querer, meu Deus, cumprindo o Teu propósito para as nossas vidas, e que os nossos corações estejam voltados para a Tua obra, o Teu reino, pois para isso o servo é chamado, para fazer a vontade do seu Senhor. E o nosso Senhor é Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz para nos libertar, Senhor, nos libertar de uma eternidade no inferno, mas também nos libertar de uma vida oprimida no cativeiro do pecado. Então, Senhor, nós que fomos lavados e revistos pelo sangue de Jesus, queremos viver como Jesus viveu, andar como Jesus andou. E por isso nós estamos aqui hoje fazendo essa oração, meu Deus, uma oração de compromisso, que queremos ser livres, Senhor, viver como homens livres. Porque se existe algum irmão aqui hoje aprisionado, derrotado pela pornografia, pela bebedeira, pelo vício da nicotina, eu quero dizer agora, em nome de Jesus, que ele seja liberto realmente, porque há poder no nome de Jesus, há poder no sangue de Jesus. E se existe algum irmão aqui hoje se sentindo condenado, que ele tenha paz, porque há poder no sangue de Jesus. O que passou, passou, Senhor Deus. O que vale agora para frente. E nós estamos, Senhor, diante de Ti, assumindo o compromisso de vivermos como homens livres, que foram libertos, uma geração santa, que vive acima das paixões desse mundo. É isso que nós queremos, porque nós amamos nosso Senhor e queremos ser conhecidos como escravos do amor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Você é livre, meu irmão? Você é livre?